Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mind Labcast. Estou aqui com o meu parceirão Rafa Andrade. Fala, Tiagão, tamo de volta. Tudo bem, meu querido? Graças a Deus, tudo certo com você. Tudo bem, graças a Deus. E o papo vai ser bom hoje? Rapaz, hoje a conexão é São Paulo, Brasil, Japão. Você não tá entendendo, o papo hoje vai ser bom. Vamos que vamos. Fala do nosso convidado um pouquinho aí, então. Nosso convidado hoje, Leandro Takahashi, está aqui com a gente, com a LT Corporation, vai falar um pouquinho da sua experiência, toda essa conexão que tem entre Brasil e Japão, falar sobre os negócios, assessorias, contar um pouquinho da sua história. Leandro, o papo hoje é bem descontraído, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, disponibilizar para falar um pouquinho aqui com a gente, contar a sua história, falar um pouquinho dos seus negócios. Muito obrigado aí pelo convite aí. Thiago, Rafael. Bom, tô um pouco nervoso, né? Fica tranquilo. Quer uma cervejinha? O pessoal tá uma cervejinha aí. A aguinha tá boa. Mas, assim, muito obrigado mais uma vez pelo convite aí. Estamos aqui. No Brasil é o primeiro podcast que eu participo, né? Então, fica um pouco de nervosismo, toda essa estrutura. Muito bacana. Vocês estão de parabéns aqui, a recepção. Pô, obrigado. E estamos aqui para contar um pouquinho da nossa humilde história aí. Não. Conta um pouquinho de você. Você é de onde? Você não nasceu no Japão, você nasceu aqui no Brasil, certo? Sim, eu nasci na região metropolitana de Belo Horizonte, né, Minas Gerais. E sou de uma família tradicional da minha região lá, chama Ribeirão das Neves, que é a região metropolitana, né? Isso é onde fica? Fica perto Fica perto de Belo Horizonte mesmo, fica 30 minutos de BH. E é quase que um bairro de Belo Horizonte, vamos dizer assim, né? E também família tradicional japonesa. Então eu tive os dois lados, né? Uma família tradicional alemã e uma família tradicional japonesa. Eu fui criado nesse... A parte do meu avô é militar, né? A gente foi criado na Vila Militar. E a outra parte japonesa. Então, o japonês ele é bem também rigoroso. Então, a gente foi criado nesse sistema, assim, vamos dizer, mais militarizado, né? E ali que começou tudo, né? Minha vida com minha família. Você tem irmãos? Tenho 3 irmãos. 3 irmãos hoje. Né? E aos 15 anos foi quando a gente migrou a primeira vez para o Japão, né? Foi eu e meu irmão mais velho. Na era de Kaseki, né? Era que muitos descendentes japoneses, né? Apesar que eu não tenho cara de japonês nenhum, mas eu sou terceira geração, né? E meu avô é japonês. Meu avô veio no navio da época da guerra, tem toda aquela história, né? Eu falo até que é uma coisa muito engraçada. O meu avô, parte de pai, ele era ex-combatente ex-pracinha da Segunda Guerra Mundial, e meu avô, parte de mãe, é o que fugiu da guerra. Então, assim, uma unificação de duas situações bem engraçadas. Aí nasceu Leandro Takahashi, vamos dizer assim, dessa mistura, né? E estamos aí, né, devagarzinho, vindo para agora a região mais central aqui, né? Eu tive que dar uma volta ao mundo para chegar até São Paulo, porque São Paulo, para quem é do interior, quem é mais assim, de Minas, Belo Horizonte, né? É algo muito distante às vezes, né? E acabou que eu migrei para o Japão e agora... devagarzinho, estamos chegando aqui em São Paulo. Aqui. Mas vamos lá, você já pulou aqui na frente. Vamos voltar Calma que nós estamos aqui em 2000 e volta. 1992. Vamos lá, você é de Minas, daí você falou que foi para o Japão. Conta um pouco da sua história no Japão. Que você estava contando aqui nos bastidores, uma puta história legal. De tudo que começou lá, dos 9 anos. Sim, na verdade, assim, eu falo, contando um pouco da minha vida de empreendedor. Claro. Né? Meus pais sempre foram comerciantes, né? E a minha avó era sacoleira, antigamente tinha muito isso, né? Sim. Aquela sacoleira que ia no Paraguai, comprava as coisas, saía vendendo porta a porta. Ia em Petrópolis comprar roupa, né? Quem é das antigas sabe. E minha avó, ela era muito empreendedora, ela foi uma das maiores incentivadoras. Meus pais trabalhavam muito, sempre teve comércio, a gente sempre trabalhou em comércio de família. E aos 9 anos de idade, falo que meu primeiro empreendimento foi vender saco de esterco, né? Porque a minha avó falou assim, tem um jardim aqui, você quer ganhar um dinheirinho? Aí ela falou comigo, você arruma esterco para mim para poder cuidar do meu jardim. Aí ela foi indicando os vizinhos e devagarzinho, aos 9, 10 anos, eu comecei meu primeiro mini empreendimento. Foi aí que eu tomei gosto e tudo que eu pedia, eu já ligava para minha tia, para todo mundo. Tem um lotinho para capinar, tem alguma coisa para fazer, era o que eu gostava de... Tudo que vinha de um dinheiro, do meu suor,
me davam prazer, né? Que é a área comercial que eu já atuo também. E aí, aos 15 anos de idade, como você falou, eu migrei para o Japão, para trabalhar em fábrica, como todo DKC e tudo, né? E onde que eu tive meu primeiro, vamos dizer assim, que no Brasil eu nunca fui CLT, nunca consegui registrar uma carteira. Fábrica do que nessa época? Na época, a primeira fábrica que eu trabalhei no Japão foi uma fábrica de copiadora, de máquina de Xerox, né, que fala aqui no Brasil, Sim. né? Da Canon, e era a linha de produção, fazia parte da parte da tinta, né, da copiadora, e trabalhei 2 anos nessa fábrica, pertinho, no pé do Monte Fuji. Né? Então a gente acordava todos os dias e via aquela miragem. Então essa foi a minha primeira impressão do Japão. E foram idas e vindas, né? Como todo DKC que o sonho de ir para o Japão, ganhar dinheiro, voltar para o Brasil e montar seu próprio negócio. E nessa época eu era músico, né? Na verdade, meu pai quis montar uma banda em casa, mas não deu muito certo. Eu falo que eu estudei música, teclado. E como ele mexia com casa noturna na época, né? Então era mais fácil. E aí eu tinha uma dupla sertaneja, que eu era tecladista. E aí eu fui para o Japão, trabalhei, juntei um dinheiro, voltei para poder montar Eu não sei se você lembra, antigamente tinha um showmisto, né, de político. Sim, que tinha aqueles ônibus que abriam assim o palco. Então eu fui para o Japão para trabalhar, para comprar isso, para poder viajar o Brasil fazendo shows. Quando eu fui para o Japão e voltei, depois de 6 meses entrou uma lei proibindo o showmisto. Então foi a primeira, assim, vamos dizer... Mudança de rota. Mudança de rota. Teve que trocar o ramo do que eu esperava, porque ali eu senti que nem tudo seria do jeito que a gente pensa, né? E aí voltei com 17 anos para o Brasil, fiquei um tempo e retornei mais umas 2 ou 3 vezes para o Japão, até 2015 eu ir de vez e de atuar lá até hoje, né? Certo. E quando que começou, porque aí, a partir desse momento, banda sertaneja, você empreendedor, já fazendo esse Brasil, Japão, sempre Tóquio. Mais região interior, Fuji, né? Mais região interior, né? Que os DKC que vão trabalhar. Tóquio é um custo de vida um pouco mais alto, mas sempre tem alguma coisa ligada a Tóquio. Em que momento e quando que você começou a ajudar essas pessoas a irem e voltarem a fazer de forma informal ainda, né? Sim. Isso começou em 2015, quando eu retornei para o Japão pela minha 4ª vez. Eu já estava cansado de ir para o Japão, juntar dinheiro, voltar e, por falta de instrução, acabar quebrando, vamos dizer assim, não dando certo os negócios. Porque todo DKC que vai para o Japão, ele volta com uma ideia de que o pouco dinheiro que ele faz lá, chegar aqui, ele vai fazer um monte de coisa. Aí escuta tio, amigo, primo, sempre para montar um negócio. Investe nisso, investe naquilo. Não tinha educação financeira, sabe, naquela época. Até hoje, muito ainda está travado nessa área, sabe? E aí, quando eu fui para o Japão, com essa mentalidade de conseguir trazer montar alguma coisa, eu não cheguei a pensar no que eu iria montar. Eu só sabia que eu ia transferir meu CNPJ para lá para não ter que montar mais nada aqui. E aí foi quando, em 2015, eu fui com minha esposa e vendo a necessidade do pessoal que chegava e precisava de um suporte. Tem muitas empresas que dão um ótimo suporte lá, sabe? Mas assim, ainda ficava muita coisa sem a desejar, né? Em questão de orientação, de assessoria no geral. Então a gente começou como voluntário, pegar doação, chegava casais com filhos e tudo, levar para fazer compra, porque não sabia o idioma, né? Ajudar a indicar o melhor plano de internet, como fazer. Porque tem coisas que a empresa, talvez não por má vontade, mas não fazia parte da empresa fazer, porque são empreiteiras, né, que tem lá, que contrata a mão de obra DKC aqui, né? Uhum. E aí, em 2015, iniciei esse trabalho, mesmo trabalhando em fábrica, consegui desenvolver esse trabalho voluntário, e aí, com o tempo, já vi que não ia dar para ficar trabalhando na fábrica e fazendo isso. Foi onde que eu comecei a transformar em empresa mesmo, ajudando na parte de renovação de visto, na parte de orientação jurídica, tudo que o Japão teve uma transformação muito grande de 2015 para cá. Na verdade, pós-crise de 2008, né? E o Japão ficou um pouco fechado, né, para a DKC, que em 2013 voltou a era novamente. Então, tivemos uma crise aí de quase 3 anos, aí, mais ou menos,
5 anos, na verdade, né? Mas 3 anos totalmente fechado a fronteira. E aí, quando retornou em 2013, já veio com uma outra era, que é essa era DKC, que mais voltada o pessoal tudo querendo já retornar para o Japão, porque no Brasil as coisas estavam difíceis. E essa foi uma das situações que iniciamos a empresa. Foi como voluntário e depois a empresa foi tomando uma proporção e que virou o que é hoje, graças a Deus. Hoje nós somos um grupo bem formado no Japão, estamos em várias regiões do Japão hoje atendendo e atendemos todo o Brasil também, nessa área de consultoria e assessoria. O cara do Brasil que tem família, tal, que quer ir embora para o Japão, ele vai, entra em contato com a sua empresa e você faz todo o trâmite para ele, cuida de tudo, é isso? Desde a parte de visto, a parte de passagem, colocação de trabalho no mercado, assessoria de moradia. Então, a pessoa já sai daqui diferentemente de outros países que vão migrantes ilegais, o Japão vai tudo legalizado. Hoje o brasileiro ele é tratado, vamos dizer assim, no país igual o japonês, ele tem os mesmos direitos que um japonês nativo. Então, antigamente ia-se com um contrato de trabalho temporário, mas hoje já está bem mais firmado. Porque o Japão, nessa parte de mão de obra, ele é muito deficiente, né? Por causa da falta do japonês fazer filho, né? Então, assim, está ficando velho a população e tem essa carência, né? E aí, basicamente, seria isso que a gente está fazendo esse trabalho aí de levar o pessoal já com toda a assessoria completa. Tira uma dúvida aqui para mim, mas aí qualquer um pode ir ou precisa ter alguma relação... Estamos conectados, né? ou precisa ter alguma relação com o Japão? Na verdade, por enquanto, né, está liberado para Sansei, Nisei, que seria a segunda geração, e Sansei, e Yonsei se for junção familiar, né, que menor de idade. O Yonsei está liberado de uma forma mais especial ainda, mas tem bastante coisa no parlamento lá. Creio que nos próximos anos vai ter algumas mudanças, porque já está ficando velho, já o Sansei já está na média de 40 anos, o Nisei já está fora do mercado de trabalho, na média de 65, já não consegue mais. Mas tem algumas restrições. O brasileiro puro ainda não está liberado, mas tem algumas exceções para intercâmbio, algumas áreas específicas, igual engenheiro, né? A Mitsubishi contrata muitos engenheiros brasileiros por causa da dinâmica de como o brasileiro é criativo, né? A área de TI, a área de tecnologia, tem crescido bastante. Nós temos alguns projetos envolvidos aí com brasileiros puro, mas tem que ser uma área específica, né? Tem que ter uma faculdade, um curso tecnólogo, algo e tem que falar o idioma japonês, que é importante, ou pelo menos o inglês fluente. E qual que é o momento da empresa atual? Conta pra gente um pouquinho, Leandro, como que é esse exato momento de vocês? A empresa, ela tomou uma proporção grande. Eu trabalhei praticamente 7 anos somente em Japão, e através do marketing digital a gente fazia as captações em todo o Brasil. Então, fazia o trabalho de sempre estar vindo 1, 2 vezes por ano, dar palestras e fazer seleção de pessoal para poder trabalhar nas montadoras, né, nas empresas lá. E o momento atual é que, pós-pandemia, né, a pandemia deu uma parada boa. Sim. E aí a gente também entrou na parte de consultoria empresarial e importação e exportação, né, onde veio o Covid. E aí, infelizmente, a gente teve que se reinventar no mercado. E aí eu comecei a gostar dessa parte de importação e exportação. Eu importei um produto que é do Brasil, de Governador Valadares, um produto patenteado, e consegui fazer a distribuição no Japão, que é um produto de combate do Covid, né? Olha. E então, assim, aí eu também comecei a gostar dessa parte de importação, exportação e geração de negócios, onde que eu vi a necessidade que realmente agora não daria para trabalhar mais só no digital. Aí, há 3 meses atrás, instalamos a nossa primeira unidade aqui no centro de São Paulo para poder estar atuando nessa área de negócios e representações e também RH e assessoria. Que legal. Aí, ó, você empresário que quer alguma conexão com o Japão, fica aí a dica para te procurar, para procurar a empresa. Aliás, vou pegar esse gancho aqui para você já deixar seus dados aqui, que a gente vai deixar tudo aqui embaixo. Mas então hoje a LT Corporation ela faz essas conexões, faz importação e exportação, faz conexões entre empresa e faz esse serviço de RH e concierge para essas famílias que vão para o Japão e que voltam para o Brasil também.
Hoje são quantas famílias que vão para lá? Só pegando o gancho, mas não esquece, por favor, de deixar seus contatos, seus dados aqui, que a gente vai... Brunão vai, ó, coloca tudo lá embaixo pra gente. Tá. Meu contato é o Instagram, né, que é o mais conhecido, né? Leandro Takahashi, né? Ou pelo site também, LT Corporation, também. Tem o Instagram também da empresa aqui. Esses seriam os nossos contatos, né? Agora, telefone, no caso, tem o telefone... da empresa, né? Depois eu vou poder pedir para o rapaz passar. Ele vai passar aqui, não tem problema. Vou passar aqui no cantinho aqui, porque eu não decorei ainda, é tão novo que... Mas procurando no Instagram vai estar todas as informações lá, tá? Tem uma curiosidade... Só para pegar aqui, antes de você dar curiosidade do número de pessoas, o número de famílias que você que vão para lá. A nossa empresa, ela tem um pouco mais de 7 anos, né? E a gente já atendeu mais de 1.800 pessoas voltada a esse ramo de assessoria para levar para o Japão. E estou com uma demanda de mais de 1.300 hoje e crescente. Então tem bastante gente querendo ir para o Japão. É um momento que o dólar não está muito favorável, porque o dólar para o iene é a primeira vez que ele ultrapassa os 120 mil ienes, 120 ienes, desculpa. Chegou a 145 ienes, então assim desvalorizou bastante o iene perante ao dólar. Porque antigamente era 1 por 1. Já chegou a época de no Japão estar 1 por 1 e aqui está 1 por 5. Então, assim, era muito bom o negócio. Mas não sei por qual motivo aqueceu bastante o mercado. Agora que eu vou estar viajando em todo o Brasil aí, com os nossos representantes, vou estar desde Manaus, Belém, Goiânia, Belo Horizonte, Paraná, todas as regiões que tem muita concentração de DKC que a gente vai estar visitando e conversando com as comunidades para ver como é que está o mercado. Mas eu tenho sentido que aqueceu bastante, o pessoal está com muita vontade de ir para fora, não sei o motivo. Muito bom. A minha curiosidade é a seguinte, o Japão tem um salário mínimo, igual tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, e se esse salário mínimo a pessoa consegue viver dignamente, consegue ter uma qualidade de vida lá? O salário mínimo lá no Japão se trabalha-se por hora, né? Sim. Principalmente os DKC aqui, né? Então você ganha um salário por hora. A média salarial é dependente de cada província. Sim. Né? Porque lá é um pouco parecido com o sistema dos Estados Unidos. Então, cada estado tem sua própria legislação. Sua própria legislação. Tá? Então, mas assim, dá para sobreviver bem. Eu falo que uma média de um salário mínimo hoje... eu falo da minha área, tá? Claro, não da área japonesa, porque eu não entendo muito o mercado japonês. Mas um salário base hoje de um DKC que vai para lá gera em torno de uns 9 a 12 mil reais. Né? Esse é um salário base, né? Com hora extras, é lógico. Tá. E sem hora extra, na média de 6 mil. Então, vamos pôr aí que o salário mínimo hoje seria em torno de uns 5 para 6 mil reais. Lógico que o país tem um custo de vida, né? Sim, claro. Que é um pouco alto. Eu entro em contradição com algumas pessoas que falam isso, porque a gasolina, o valor do iene está no mesmo valor do reais. Então, assim, eu não entendo de onde que sai essa contabilidade de que é muito mais caro. Não sei se é muito mais caro, porque o petróleo ele é extraído daqui, chega lá e ele é vendido ao mesmo preço daqui. Não dá para entender muito esse mercado, mas a média é essa daí, 6 mil reais com hora extra, né? Entendi. Dependendo dos 12 mil reais um salário base aí para um operário de fábrica no Japão. Legal, legal. Eu tenho uma história, agora vamos partir um pouquinho para as curiosidades, que eu tenho um monte de curiosidades sobre o Japão. Eu tive a oportunidade em 2017 de conhecer o Japão e foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida. Acho que não só pela beleza do local, né? Eu fui para Tóquio, simples só, não visitei os outros lugares, mas tem toda a beleza, a estrutura de um país de primeiro mundo, mas a questão cultural. As pessoas me impressionaram muito. Então, a forma de viver, ou eu posso colocar a educação, ou as leis culturais, a minha sensação é que elas superam em muito as leis administrativas ali. Então, as leis estão aqui, as questões culturais estão muito acima nisso, né? Eu imagino que para essas famílias que vão daqui para lá, seja um choque no primeiro momento de como viver. Isso que eu estava ali,
turistando, né? Eu imagino para trabalhar seja até um pouco diferente. Você chegou a passar no sinal vermelho lá? De jeito nenhum, tá maluco. Você sabe que tem umas coisas incríveis. Não passa. Eu chego aqui em São Paulo, eu paro e parece que só eu tô parado. Chega a ser esquisito, eu me sinto fora da caixinha às vezes. Tem gente aí que para, né? Claro. Mas a maioria no vermelho vai passando na faixa de pedestre. E no Japão você não vai ver isso. Então é uma questão cultural mesmo, de respeito, e buzina é uma coisa que você quase que não escuta. Eu vejo o povo japonês como um povo muito disciplinado, muito respeitoso, sabe? Eu nunca fui. É a impressão que eu tenho olhando daqui, sabe? Sim. Me passa uma coisa boa, assim, que às vezes falta um pouco aqui, infelizmente. Questão de horário, né? O japonês sempre chega 5 minutos antes. O brasileiro já é normal ele atrasar uns 5, 10 minutinhos. Isso aí vai de estado para estado, viu? São Paulo... Como é que é São Paulo? São Paulo chega meia hora atrasado, você ainda está dentro do compromisso. Marcou 2, chegou 2h30, chega entrando, não tem problema nenhum. Isso aí vai de estado para estado. Eu falo que o meu sistema é mais japonês, porque praticamente eu fui, depois dos 15 anos, eu fui totalmente a vida toda lá. Então, isso facilita bastante para mim nos negócios hoje. Em várias áreas que eu atuo. Questão da disciplina, questão da transparência, de ser firme nas decisões e tomar decisões que... E hoje eu penso como um grupo, né? Eu não penso em crescer sozinho, eu penso em levar todo o grupo e crescer todo mundo junto. Essa é a identidade da empresa hoje, né? A identidade de ter um grupo forte, todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo junto. Pegando o gancho do grupo aí, queria entrar com você em um assunto. Você tem uma parceria aqui com o grupo GDN, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai chamar o Hélio, também vai falar da GDN Viagens, mas eu queria que você falasse um pouco dessa parceria. Sim, a GDN, né? A gente iniciou uma parceria recente, né? Com essa conexão Brasil-Japão, para ajudar nas operações, né? Porque é difícil uma agência que está aqui fazer operações no Japão sem ter um suporte de um parceiro lá. E a gente iniciou essa parceria aí, tem pouco tempo, mas está caminhando tudo bem. Daqui a pouquinho o Hélio vai contar como é que está as novidades, que eu não sei o que eu posso falar e o que não posso. Só ele vai saber. Já, hein, Hélio? Chegando o seu momento. Não, realmente, a gente já toca esse assunto, mas é realmente impressionante. E eu imagino o impacto que essas pessoas devam ter no mercado de trabalho, tendo as questões culturais tão diferentes, não só a questão do horário, mas as questões... Uma coisa que me chamou bastante atenção, eu faço maratona, com algumas provas de triatlon, e eu fui para Tóquio correr a maratona de Tóquio. Você correu a maratona lá? Corri a maratona de Tóquio. E uma das coisas que me chamou muita atenção era um dia que estava muito frio, choveu muito no dia, e as pessoas que estavam ali ajudando, é comum em maratonas você passar para pegar água ou tomar gel, você jogar na área de descarte, que normalmente fica ali X metros desse local onde você pega água. E não tinha. A área de descarte eram pessoas que seguravam sacolinhas, ali sacolinhas plásticas ali, as pessoas tomavam e jogavam dentro da sacolinha com essas pessoas segurando... São pessoas comuns, né? Pessoas comuns segurando ali as sacolinhas para fazer. E aquilo me chamou muita atenção. Você passa aqui, porra, o cara passa a correr naquele desespero, né? Até meio bruto, jogando água na cabeça, jogando garrafinha para tudo quanto é lado, gel vai para tudo quanto é lado. As pessoas gentilmente colocavam dentro da sacolinha, mesmo que correndo, e passavam. E não é uma regra. Isso não está estipulado em norma nenhuma, é uma questão... Você viu do estádio aí em 2014, aí no estádio, que aconteceu, foi repercussão, aquilo não é marketing do Japão. Que eles estavam limpando, assim, né? Pegando o lixo, foi bonito aquilo. É consideração com a outra pessoa. Total. Eu falo que, por exemplo, escolas. Escolas no Japão não existe. Aqui tem merendeira, tem faxineira. Não, lá não existe. Lá quem faz a própria faxina e ajuda na parte da merenda são os próprios alunos. Eles são ensinados desde pequeno a lavar banheiro, a limpar. Então, assim, já é uma educação que já vem de pequeno, né, do japonês em si, essa parte de limpeza. O japonês tem a fama de ser frio? Sim, tem. Mas, ao mesmo tempo que ele é frio, em questão de educação, de saudações, por exemplo, igual as palestras que eu venho dar para o pessoal, para orientar o pessoal quando vai para o Japão, principalmente por causa da dificuldade que você falou, a dificuldade de cultural,
Você chega na fábrica, você tem que dar bom dia, tem que dar boa noite. É o básico do básico. Eles são frios, sim, em certos pontos, mas nessa questão de educação, de disciplina, são referência, eu acho, para o mundo inteiro. Então, por isso que eu sou apaixonado pelo Japão e estou lá com uma missão e com um propósito, né? De poder ajudar, lógico, os nossos conterrâneos, né? Da comunidade Nikkei. E também ajudar também os japoneses, porque eu tenho sangue, meu avô é japonês e, querendo ou não, hoje eu levo o nome do meu avô, que é Takahashi, né? Então, eu quero poder contribuir de alguma forma, né? Um país que sofreu muito com guerra e é um país que eu falo que os empreendedores que nascem no Japão, eles já nascem com algo a mais, né? Porque o japonês, você aprende com ele. Igual eu brinco e falo no meu grupo, na minha empresa. E até vi também o Gustavo Lima comentando a respeito, né? Não existe o plano B dentro do nosso grupo. O plano B é fazer o plano A dar certo. E realmente, o japonês é desse jeito. Não existe o plano B. Ele vai, nem olha para trás e faz acontecer. Aproveitando, falando dessa parceria da GDN Viagens com o grupo aqui do Leandro, Hélio, vem, senta aqui com a gente. Toca aí, Rafa. Hoje eu vou pedir a permissão aqui de ler um pouquinho, porque eu não consegui memorizar todas essas atividades. O currículo do homem é grande, hein? Nossa senhora, administrador aqui formado na FEI, comércio exterior na GV, franchise na GV, faculdade de Direito na FMU, foi diretor vice-presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de São Paulo, diretor da Associação Brasileira de Agências de Viagem de São Paulo, diretor pelo Sindetur da FEComércio, presidente do Conselho Municipal de Turismo do Embu das Artes, e eu nem terminei. A coisa ainda vai longe aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre essa parceria da GDN Viagens e a atual diretor executivo aí do grupo. Bom, boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, Tiago, Rafael e o Leandro. Obrigado. Falar rapidamente, assim, o currículo, na verdade, pela idade a gente vai acumulando muita coisa. Esse é o lado ruim. Né? Chegar nessa idade, eu tiver com isso tudo, que isso. Mas assim, eu sempre fui muito ligado ao Japão, desde a empresa que meu pai tinha. Então, logo no começo eu fui mandado para o Japão, aprendi o japonês, isso quando não tínhamos assim, uma comunidade de brasileiros. Então, sempre tive uma ligação muito forte no Japão. Eu sou casado com japonesa, sempre tive no turismo um escritório no Japão. Então, tenho bastante ligação com esse mercado DKC, que começou em 1986, eu vi crescer. Chegamos a ter 340 mil brasileiros no Japão, no pico, isso em até 2000. E depois caiu para 180, hoje deve estar em 210, 220 mil. Né? Mas, enfim, é uma comunidade significativa no Japão pela mão de obra. E por que essa mão de obra é não qualificada, mas é qualificada legalmente? Porque eles são filhos, netos e bisnetos de japoneses, que permite permanecer no Japão praticamente ad eterno. Depois de 5 anos ele pode pedir a naturalização e aí fica igual. Mas assim, a GDN Viagens, que é do grupo GDN Itatiaia Holding, é uma agência voltada para atender o grupo inicialmente. Então são viagens corporativas. Mas pela ligação do Japão e pela vinda do Leandro, da LT Corporation, então nós começamos a trabalhar, a conversar e firmamos uma parceria que seria muito importante para nós, porque nós podemos dar assim, assistência na parte de viagens. Ele tem pessoas de visto, mas assim, a parte de passagem a gente pode ajudar nessa logística. E no Japão também, a parte da logística que ele tem de receber as pessoas, levar num alojamento ou levar em um hotel é muito boa. E nós já começamos a fazer esse teste e, graças a Deus, está indo muito bem. Então, o Leandro coloca a parte de logística para receber brasileiros lá no Japão, seja para um traslado para o hotel, ou seja até para acompanhar em algumas reuniões de negócios também, com intérprete que fala português, que fala japonês. Então, é uma parceria bastante promissora.
E tem alguma novidade para contar? Pode abrir alguma coisa aí ou é isso aí? Como é que... Estamos iniciando aí. Lá a gente tem uma estrutura, né? Fazer um atendimento VIP. Legal. Inclusive, eu acho que agora eu já posso falar, mas a gente já atendeu artistas lá. Ano passado eu estava com a Anitta, ela foi com bastante influências lá. Então tem bastante pessoas famosas também. Procuram cada vez mais esse serviço VIP, né? Que é um serviço VIP e de confiança, né? Que você não pode simplesmente sair, entrar no país e não saber com quem que você está lidando. Como a gente já tem um know-how no mercado já há um tempo, é lógico que o tempo que o seu Hélio tem aqui, eu falo que ele é um professor para mim. A gente ficou tomando um chá, né? Esses dias aí, e tem muito a aprender aqui, sabe? A era DKC que começou com ele, vamos dizer assim, né? Eu sou só o rabicol, que está no finalzinho, que está começando, mas agora também nessa parceria. E com muita vontade, né? Isso que é mais importante. Né? E assim, o que motiva mais é a questão de ajudar as pessoas também, né? Isso aí é o que mais me motiva e que fez eu chegar a esse ponto. E agora com essa parceria com a GDN, eu creio que a gente vai crescer, expandir bastante, né? Tem a questão do visto agora também, né? Que está previsto para a liberação do visto para entrada no Japão para visitantes. E eu acho que é um mercado muito promissor. Né? Então, para quem quiser ir para o Japão com um tratamento VIP, né? Com segurança, procure a GDN aí. Aí, gente, vai ficar também o endereço da GDN Viagens aí, o contato do Hélio. Quem estiver assistindo e quiser alguma coisa, procure também. Não, acho que tá muito claro aí, tanto para empresários, como artistas, como pessoas procurando oportunidades de emprego, ou pessoas que querem importar ou fazer conexões com empresas japonesas e empresas alocadas no Japão, né? Tá aí os dois contatos. Também as empresas ou aí as pessoas que estão retornando para o Brasil, tem algumas parcerias aí, tem algumas oportunidades. Em breve novidades sobre isso também, aqui dentro do grupo GDN. A ideia é ajudar do início ao fim, né? Levar e depois a repatriação também, né? De quem queira vir para o Japão. Então, em breve é comum as pessoas voltarem? Em quanto tempo? Olha, antigamente, né, eu acho que era assim, ficava 2 anos, juntava o dinheiro e já comprava uma casa aqui. Era muito normal isso antigamente. Hoje em dia a realidade é outra, né? Hoje em dia já não dá mais para ficar só 2 anos. Então hoje em dia ficam 5. Né? Mas o cara quer voltar? Porque sabe que eu vejo muito hoje, assim, o cara que vai embora do Brasil, eu vejo muito, eu converso com amigos, com família, com coisa. O cara geralmente que foi, se deu bem, ele não quer voltar mais. Depende muito, porque quem está acostumado com aquele calor humano, aquele churrasquinho de família, porque o Japão ele é um pouco assim, nessa questão fechado, né? Não existe muito. Tanto que tem muitas reclamações, inclusive a nossa empresa que dá todo esse suporte, né? De polícia batendo na casa dos brasileiros fazendo churrasco. O brasileiro gosta de uma farra. Lá é mais assim, tranquilo, vamos dizer assim, Entendi. né? Então, acho que por exemplo, o que eu sinto falta é isso. Eu sempre gostei de morar em casa no Japão para ter meu cantinho do churrasco. Porque mineiro fala que gosta de acolher todo mundo. Então, eu falo que a casa está sempre cheia. No Japão não é tanto assim, né? No Japão é difícil, é tudo muito regrado, tudo muito agendado, quer dizer, você até, vamos sair para beber, tá, pô, você abre a agenda e fala, olha, eu tenho horário na segunda-feira da semana, sem ser a próxima outra. É uma coisa de louco. Até em família, né? Até em família, você não chega em lugar nenhum de parente, irmão, pai, filho, sem ligar devidamente, perguntar, posso ir amanhã? Diferentemente daqui, que vem a sogra, vem o sogro, vem todo mundo. Mas vocês estão falando, sabe? A família da minha esposa é alemã. Eu acho que não sei se eu falei pro Hélio um dia. E família também. Vamos tomar eu tava lá na Alemanha, vamos conhecer e tal, vem pra cá. Mesma coisa. A gente pode ir tal dia, às 11 horas da manhã. Deu tipo 5 para as 11, tocou a campainha, todo mundo chegou, ficou um período. Tchau, obrigado, até a próxima também. Acho que aqui no Brasil a gente tem mais essa informalidade, né? Vamos dizer. Tem uma informalidade, uma flexibilidade maior com relação à forma de viver. Às vezes é bom, mas às vezes é muito... Essa rigidez é muito ruim para nós, né? Sim. Pelo que a gente está acostumado. Por exemplo, minha mulher está no Japão agora. Ela viajou, está lá. E numa conversa, e você não vem? Eu falei, acho que eu vou. Quer dizer, eu falei por falar, acho que eu vou. Eu também já fui mais de 50 vezes para o Japão. Quer dizer, o Japão para mim não é uma coisa que eu
Eu gosto de ir, mas... mas se for, olha, tem que vir antes de dia 20 de setembro, porque isso, aquilo. Eu falei, não, eu não sei ainda. Não, assim que souber, então me passa a data. Eu falei, não sei ainda. Pode deixar que eu vou levar você agora. Então, essas coisas que a gente não consegue, assim, se adaptar facilmente, né? Então, por outro lado, é bom porque você sabe exatamente o que vai fazer, mas... Mas você sabe que eu tenho também essa impressão. Apesar de eu ser super a favor e achar maravilhoso você ter essa disciplina e até essa resiliência ali nas atuações, é super complicado, porque você vê algumas atitudes que você toma, que você precisa de alguma flexibilidade, então você vê questões culturais que a pessoa toma uma atitude lá e aquilo desonra o nome da família, a pessoa praticamente ela é eliminada da sociedade porque ela tomou lá uma atividade. Então você vê casos de suicídio, você vê casos políticos, né? Com ações que para nós seriam pequenas ali. Eu comprei uma passagem na pessoa física, teve um caso recente, comprou uma passagem na pessoa física no cartão corporativo e acabou aquilo. É o fim da vida, o caso de tem o caso suicídio. do Ghosh, né? O caso do Ghosh é um outro caso. Aquilo ali está muito mal explicado, né? Não dá para saber o que aconteceu, né? Carlos Gon, da Renault. Da diretor. Na verdade, ele era um ídolo, assim, até para a comunidade de brasileiros, ele era uma referência para nós, porque, é um brasileiro aqui que é alto executivo, que consertou a Nissan. Então era um orgulho até para os brasileiros. Eu vi o documentário, achei uma loucura. Mas aquilo e conseguir fugir de um país tão seguro, tão seguro como é o Japão, é uma coisa muito assustadora, mas... mas são atitudes assim impensáveis no Japão que dão certo para quem vai para esse caminho, né? Mas acho que ele também enxergou que não tinha outra solução, porque ficar no Japão, ser condenado lá por uma pessoa que chegou naquele nível, é o fim da vida, né? Agora, uma estatística assim, interessante que eu queria comentar aqui. Hoje nós estamos com 207 mil brasileiros no Japão. Entre eles, 70 mil são empreendedores. Estão fora da fábrica. Então tem crescido bastante também essa parte empreendedora. Tem muitos empreendedores que acabam achando o seu mercado lá, né? Muito na área de estética. Então, assim, o brasileiro se destaca em qualquer lugar, não diferente no Japão. Por mais que a língua seja... eu falo que quando eu comecei a empresa, e eu não falo fluente japonês, eu não estudei lá, não leio e escrevo. Eu entrei no mercado mais mesmo voltado a essa parte de assessoria, mas contratei pessoas que estudaram para isso. Nem sempre o idioma vai ser uma barreira para você. Então, eu falo para todos, né? Se você pensa em empreender, não interessa onde você esteja, né? Tenha sempre fé e acredite no seu sonho que as coisas vão acontecer. E é o que vem acontecendo dentro da nossa empresa, agora com essas parcerias novas aí, vindo para São Paulo, né? Estou assustado, porque São Paulo parece que a gente não dorme. Eu achei que eu trabalhava demais no Japão. Cheguei aqui, dormi 3 horas, é tipo, uau. É luxo. Dormi bastante. Boa, Tiagão, deixa eu te falar uma coisa aí. O homem, para quem chegou aqui, estava todo tímido, tá bom disso, hein? Viu? Pois assim, vai se soltando de pouquinho. Falei, era um bate-papo, tranquilo. Difícil é esquecer as câmeras, mas tá bom. É isso aí. É isso, fica aí, mas tá tudo certo. Bom, primeiro... Vou tomar o seu lugar aqui, pedir licença para primeiro agradecer a presença, que é isso, do Hélio e do Leandro. Mais uma vez, o tempo de vocês é super importante aqui para a gente compartilhar com as pessoas um pouquinho da experiência, um pouquinho das oportunidades que vocês trazem aqui para a gente. É um prazer, muito honrado e agradecido em ouvir aí um pouquinho da história de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos aí o convite, uma oportunidade boa aí. E também fica o convite aqui, né? Agradecer a vocês e fica o convite para ir no Japão também, tá visitando. Vamos fazer um especial lá, hein, Rafa? Maravilhoso. Mind Lab Cast no Japão, hein? Eu só falo que o Rafa... Com a Anitta. Aí, ó. É isso aí. Só falo que não vou correr, tá? Fazer...
Correr não? Não, correr não dá. Pô, maravilhoso. Foi, olha... Mas os melhores restaurantes onde que eu levei a Anitta, eu posso estar levando você lá para comer. Frutos do mar, só restaurante bom. Maravilhoso. Ó, vou falar... Hoje a chiqueza tá grande aqui, hein? Rapaz. É sempre um cafezinho, uma água. Leandro Olha aqui hoje, hein? Mais, hein? Leandro e Elis, vem todo dia, por favor. Mas brincadeiras à parte, a gente vai aproveitar e fazer um brinde aqui para selar essa parceria entre a GDN e a empresa do Leandro. Um brinde, meus amigos. Vamos falar igual eu falo em japonês. Kanpai. Kanpai. Boa. Obrigado, Sucesso, hein? gente. Saúde. Sucesso a todos. Bom, e esse foi mais um Mind Labcast. Agradeço aí a atenção de todos, a presença. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.